Amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Pode abaixar um pouquinho. Hoje a gente está com a voz intacta, está bem. Glória a Deus. Amém, irmão? Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? O coração de vocês está radiante? A gente ainda está no segundo dia de festa. 12 anos de festa das cabanas. Eu posso falar que participei dessa história do começo até agora. E se tem uma coisa que eu posso falar é que Deus ele tem sido gracioso demais com a gente. Ele tem sido um Deus maravilhoso, um Deus que sempre nos supriu, um Deus que sempre nos ajudou, um Deus que sempre estava do nosso lado. Por mais que tivesse dificuldades, por mais que tivesse alguns problemas, por mais que as adversidades estivessem acontecendo, Deus ele nunca nos deixou. E é com grande felicidade que eu agradeço o pastor Kleber pela oportunidade, igual fez o pastor Cristiano ontem. Fico feliz de estar aqui. Fico feliz de estar aqui para entregar a palavra do Senhor. Creio que Deus vai falar muito com vocês, igual falou comigo todos esses dias. Deus ele é poderoso, irmão. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Deus ele pode transformar qualquer situação. Deus ele pode fazer tudo na sua vida. Deus ele é um Deus que não tem limite de poder. Você sabe o que limita a Deus? Nós. Você sabe o que limita o poder de Deus das nossas vidas? Nós mesmos. Nós mesmos. Pelas atitudes, pelas coisas que falamos, às vezes pela nossa falta de fé, às vezes por não dar crédito àquilo que ele fala, e às vezes até por estar cego. Por não olhar para aquilo que ele quer. Para não olhar para as coisas de Deus. Eu queria, enquanto vocês vão abrindo em Marcos 10, a gente vai fazer uma pequena introdução antes da gente ler o texto. Todos aqui conhecem, é uma palavra muito antiga, é uma palavra que eu acho que todo mundo já pregou, todo mundo já deve ter... Você pega para mim, Pedro? Obrigado. Que todo mundo já leu, já viu, mas eu quero que você olhe para ela diferente essa noite. Eu quero que você olhe para ela de outra forma essa noite. Marcos, capítulo 10. Era um cego que vivia à beira do caminho. A Bíblia diz que o nome dele era Bartimeu. Ele era cego. Fala para mim, um cego consegue trabalhar, irmão? Um cego faz o quê? Ele não tinha trabalho, já era um homem velho, ele não era um homem tão novo. E a Bíblia não fala se desde nascença ele era cego ou não, mas ele passou muito tempo mendigando. Ai, que bênção. Glória a Deus, eu tenho 2 copos d'água. Aleluia. A Bíblia não traz tantas informações dele para nós, porém, o que a Bíblia fala é o que eu e você tem que praticar na nossa vida. Porque às vezes a gente não é cego fisicamente, a gente não tem nenhum problema de visão, mas a gente está cego espiritualmente para as coisas de Deus. A gente está à beira do caminho, mendigando. Ah, Moisés, mas imagina, isso acontece? Sim, acontece. E muito. E muito. E você recebe às vezes uma esmolinha ali, uma moeda, uma moedinha de bronze, uma moedinha de prata, e você fala, olha que bênção, sendo que você está à beira do caminho. Às vezes você estamos ali cegos para aquilo que Deus tem. E como todo bom pedinte, ele tinha uma coberta. Uma coberta, uma capa, tanto faz. Que era o que cobria ele. Que era onde ele depositava toda a confiança dele. Que era onde ele depositava toda a confiança dele. É o que protegia ele do frio, é o que protegia ele da chuva, é o que protegia ele da areia que vinha do deserto, é o que protegia ele. E ele deitava nessa manta. Eu creio que como ele era cego, ele não tinha tanta locomoção, então até as necessidades dele ele podia até fazer nessa roupa, nessa manta, nesse cobertor. Então tudo que era sujo estava ali. Tudo que não provinha de uma limpeza, de uma coisa boa, estava naquele cobertor, naquele parceiro, naquilo que ele depositava toda a fé dele. Mas eu acho que nada que está escrito na Bíblia foi escrito por acaso.
Eu acho que nada do que está escrito na palavra santíssima do Senhor foi escrita por acaso. Ele mendigava, ele pedia, ele era um pedinte. Então passavam as pessoas, ele estendia a mão e falava assim, me dá uma moeda. Eu sou cego. Eu não posso trabalhar. Eu não posso fazer. Eu dependo de alguém me ajudar. Eu dependo de alguém fazer por mim porque eu não consigo fazer. Eu quero começar a ler com vocês no versículo 46. A gente vai bem devagarzinho para que tenha uma ótima compreensão. Versículo 46 de Marcos 10 diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem mendigou até um certo dia. Ele não fazia ideia que Jesus ia passar por lá. Ele só queria mais um dia da vida de um cego pedinte. Ele só ia estar lá, na beira do caminho de novo, pedindo esmola, porque é o que ele podia fazer. É o que ele conseguia fazer. Quantas vezes, às vezes, na nossa vida, irmãos, a gente se encontra numa situação muito parecida. Onde a gente não tem saída de nada, onde a gente não vê para onde a gente tem que ir, a gente não entende o caminho que nós temos que seguir. Estamos cegos. Não conseguimos dar um passo para frente, de coração cheio de dúvida, cheio daqueles pensamentos ruins. E quando a Bíblia fala no versículo 48 que muitos o repreendiam, quantas vezes os seus pensamentos olham para você e falam assim: ei, mas você não tem que orar. Não é hora disso. Não é hora de você clamar a Deus. Não é hora de você fazer isso. Só continua, porque você vai conseguir. Você é forte o suficiente para isso. E os seus pensamentos sufocam você nos gritos, falando que você não precisa fazer. O cego Bartimeu, ele tinha um problema que para Jesus era muito simples. Mas hoje em dia, as pessoas levam a cegueira espiritual e muitas vezes elas levam como se fosse uma coisa normal. E conforme elas vão andando, elas vão se enrolando num cobertor que é o mundo, que é essas coisas sujas que tem no mundo, e aquilo começa a ficar seguro, começa a ficar, como eu vou dizer, confortável. Então eu não preciso sair daqui porque isso aqui me protege, esse meu jeito me impede de me chatear, esses meus pensamentos me impedem de pensar besteira, essa minha forma de viver me impede de mudar. Essa minha forma de viver me impede de melhorar. Essa forma de viver está ali me enrolando e eu começo a ficar à beira do caminho. O que tem à beira do caminho, irmãos? O que tem à beira do caminho, se não a doença, a morte, a cegueira, os problemas? O que tem? Não tem nada, é miséria, é o desprezo, é os pensamentos se perdendo. É isso que tem à beira do caminho. Você pode ver que a Bíblia não fala que Jesus andou à beira do caminho, ele andava no caminho, na estrada. Pode parecer ser uma coisa boba, porque todo mundo anda na estrada. Mas não, irmãos. A Bíblia não foi feita para a gente ler com olhos carnais, com o nosso pensamento carnal, mas sim com os nossos olhos espirituais. Se a gente não entender que o caminho que eu tenho que andar é o caminho que Jesus trilhou para mim, você pode ver que no versículo 46, Jesus sai de Jericó com os seus discípulos seguindo ele e uma multidão. Seguiam quem, irmão? Jesus. Ninguém parou à beira do caminho. Eles continuaram. Ah, Moisés, mas tinha muita gente lá que só queria ver o show, só queria ver a multiplicação, só queria ver os milagres. Tá bom, irmão, mas continuou no caminho. Quem se mantém no caminho se transforma. Quem para à beira do caminho, aí se enrola num casulo, num cobertor, e as coisas começam a ficar ruins. Até o ponto de a gente não conseguir mais andar. Até o ponto da gente não conseguir mais fazer. Até o ponto da gente começar a sentar à beira do caminho e começar a pedir esmola.
Me ajuda. É só uma oração. Eu não tenho fé para isso. Eu não consigo. A minha situação é muito difícil. O meu problema é muito complicado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde eu vou. E o desespero toma conta. Você compreende, irmãos? Eu creio que todo mundo já passou por momentos difíceis. Eu não estou aqui falando de momentos difíceis. Mas eu estou falando de viver nesses momentos difíceis. De não sair desses momentos difíceis. De permanecer ali, à beira do caminho. A Bíblia diz que, Jesus diz numa parábola dele, que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho. Para você ver como a beira do caminho é uma coisa ruim, o que aconteceu com essa semente? As aves do céu vieram e comeram essas sementes. A beira do caminho frutifica alguma coisa, Ricardo? A beira do caminho se nasce alguma coisa, Cainã? A beira do caminho floresce alguma coisa? Nada. A única coisa que tem à beira do caminho é morte, é destruição, é se enrolar num cobertor do mundo. Você sabe, irmãos, que a gente já evangelizou muito nessa vida, já passou por muitos lugares, e a coisa que mais hoje me corta o coração são as pessoas que vivem na rua. Você vê que o cheiro daquelas pessoas é um cheiro anormal, um cheiro muito forte. E aquilo causa dentro da gente uma comoção muito grande. Eu imagino que as pessoas passavam por esse cego e passavam reto dele. Eu não vou nem dar atenção para esse cara. Eu não vou nem chegar perto dele. Eu não sei quem ele é, eu não conheço ele. Só que perceba, irmão, que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Eu costumo dizer, irmãos, que era a única oportunidade da vida dele de conhecer Jesus. Era a única oportunidade da vida dele de ser transformado. Era a única oportunidade que ele tinha de Jesus passar ali. E o que ele faz com essa oportunidade? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda porque eu não posso ver. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo fazer nada por mim. Eu estou enrolado aqui em um monte de problemas, um monte de coisas e eu não consigo nada. Me ajuda, Senhor. Nunca Deus vai negar um coração quebrantado. Nunca Deus vai negar o clamor de quem quer que seja. Deus, ele não é perverso. Deus, ele não é mau. Deus não é um Deus ruim que castiga as pessoas. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que as mãos dele estão estendidas. Não importa, irmão, não importa o que aconteça, não importa a sua posição, não importa quem você seja ou o que você ocupa de posição, o que importa é o seu coração, está quebrado na presença de Deus. Eu posso vir aqui e falar palavras maravilhosas para vocês. Vocês vão ouvir 7 pregadores sensacionais durante essa semana. Já ouvimos o pastor Cristiano, eu agora tenho mais 5. Fiz a conta certa? Amém, Jesus. Você vai ver, pregadores que é de um conhecimento maravilhoso. Mas se o coração não estiver quebrantado na presença de Deus, de nada adianta. Se o coração não estiver ali clamando ao Senhor, não adianta. A gente pode vir aqui e falar o que for, não vai adiantar nada. As pessoas podem estar aí onde você está. Ouvir essa palavra também não vai adiantar, porque não importa o que é falado, importa como você recebe. Ele ouviu falar de Jesus. E o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas hoje em dia, irmãos, deixam essa oportunidade passar? Quantas pessoas hoje em dia se veem no culto, se enrolam nos seus cobertores, e quase que meu cobertor cai, se enrolam nos seus cobertores e fica naquele casulo de proteção. Daqui eu não saio, eu não preciso sair daqui. É seguro, é quentinho. É aquele sinal de conforto. Quando você está muito cansado, você deita na sua cama, você esfrega o pé assim na cama. Eu faço isso quando eu estou muito cansado. Esfrega o pé na cama e você relaxa, fala, agora eu vou dormir. Muitas pessoas se fiam nisso aqui, ó, nesse cobertor, no que o mundo me ensinou, na minha força, na minha inteligência, em quem eu sou. A Bíblia diz assim, do que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma?
Do que adianta eu ser uma pessoa extremamente inteligente? Do que adianta eu ser uma pessoa extremamente rica, extremamente capaz, se eu não tenho Jesus? Se quando Jesus passou e eu estava à beira do caminho, eu deixei ele passar e não falei nada. De que adianta? A minha vida não muda. A minha vida não vai mudar. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e o coração é destruído. O coração é acabado, é depressivo, chora todas as noites porque não tem paz. Jesus promove coisas na nossa vida que o mundo não tem condição de dar. A paz que ele dá é só ele que dá. A prosperidade que ele dá é só ele que dá. As coisas que vêm de Deus só vêm dele. Eu não posso me enganar. Eu não posso achar que isso aqui é mais importante do que Deus. Mas você percebe, o versículo 49 diz assim, Jesus parou e disse, chama-o. Você acha mesmo que Jesus ia deixar passar o clamor de alguém que precisava dele? Você acha mesmo que Jesus ia continuar andando e falar assim, deixa esse cara gritar para lá. Eu não... Amém. Eu vou passar, eu sou Deus, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu simplesmente vou daqui de longe, você está abençoado, volte a ver. Era uma palavra. O centurião não foi assim? Basta uma palavra. Tá bom, vai ser conforme a sua fé. Amém. Chegou lá, o menino estava curado. Pronto. Era tão simples. Senhor, fala daí que eu sou curado daqui. Era simples. Mas não. Jesus olhou para ele e falou assim, chama ele aqui. Ele tem que vir pro caminho. Não adianta eu querer ficar à beira do caminho e querer receber aquilo que Jesus tem. Não adianta eu ficar olhando as pessoas passarem pelo caminho, olhar Jesus passar na minha frente e falar assim, eu queria tanto receber uma bênção do Senhor. Não vai adiantar. Jesus parou e disse, chama-o. Chamaram o cego dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Presta atenção, irmão, versículo 50 diz assim, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. A primeira coisa que ele fez, que isso é importante para todos nós, é tirar a capa. É tirar o que te atrapalha. A Bíblia diz que nós temos que ter até vergonha das roupas que a gente usava. Essa capa não me pertence mais. Esse mundo não me molda mais. Essa segurança que o mundo me traz é uma segurança, é um castelo de vidro. Ela não serve para nada. O primeiro abalo que tiver, esse castelo vai ao chão. A segurança que eu tenho na minha vida foi quando Jesus olhou para mim e falou assim, ei, vem para o caminho, me segue. Isso aconteceu comigo um pouco mais de 20 anos atrás e até hoje eu continuo seguindo Jesus. Você lembra quando Jesus te chamou? Você lembra quando Jesus olhou para você e falou, ei, eu quero você ali, eu quero você atrás de mim, eu quero você me seguindo, porque é Ele quem puxa o caminho, é Ele que vai falar para onde a gente tem que ir. Acabou a cegueira, irmão, acabou o problema, a gente está atrás do Deus maravilhoso, um Deus que tem poder, um Deus que resolve tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é quem puxa o caminho. Esse é quem puxa a fila. Ele ensinou os discípulos. Ele ensinou a gente por intermédio da palavra dele. É Ele que fala comigo todos os dias quando eu estou em oração. É Ele que vem quando eu estou com os meus problemas. É Ele que eu chego quando eu estou chateado e falo, Senhor, o meu coração está quebrado. Me ajuda. Porque eu aprendi na palavra dele que eu não tenho que me preocupar. Eu só preciso clamar. Mas você percebe que não é tão simples assim. Ele teve que se livrar daquela segurança que ele tinha. Aquela capa companheira que ele depositava toda a confiança dele. Aquela segurança que ele tinha no coração dele, que ele colocava, ele falava assim, é isso daí que eu preciso. É aquilo que me faz bem. É aquilo que me faz bem. Muitas vezes o pecado pode parecer gostoso, prazeroso. Muitas vezes as coisas desse mundo podem ser maravilhosas, gostosas, mas elas são passageiras. A Bíblia diz em Romanos, eu marquei, deixa eu só achar. Romanos 6, versículo 6, você põe para mim, Deia, por favor?
Você não precisa abrir, não, irmão. A gente acompanha no telão. Romanos capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A partir do momento que ele te chama e você, com o seu coração voltado para ele, você olha e fala assim, esse velho homem acabou. Essa capa acabou. Isso aqui não existe mais na minha vida. Eu era nervoso, eu era bravo, hoje eu não sou mais. Eu andava muito triste, hoje Deus ele me completa o meu coração de alegria. Eu mentia, hoje eu tenho vergonha se eu contar uma mentira, ou se eu ouvir uma mentira, eu já fico corado. Bom, pensa aí, irmão, eu não vou ficar falando de pecado aqui. Mas isso aqui acabou. Porque para aquele cego foi quando Jesus passou no caminho de Jericó, aonde ele ficava. Para mim, sabe quando foi? Quando ele foi crucificado. Foi essa hora que Jesus passou na minha vida. Foi essa hora que Jesus se mostrou para mim. Falou assim, ó, eu me sacrifiquei por você. Eu me sacrifiquei por você. Os seus pecados eu levei na cruz. Porque eu amo você. Porque você é importante para mim. Porque você é uma pessoa que eu chamei. Ei, irmão, entenda isso. Isso é maravilhoso. Isso transforma vidas. Deus ele nunca ia pagar um alto preço numa coisa que não vale nada. Deus não ia jogar uma coisa tão preciosa para uma coisa que não... tá bom. Você pagaria R$1 milhão num grão de milho? Não vale. Você daria a sua vida por uma pessoa que não vale a pena? Você daria a sua vida por uma pessoa que não tem futuro? Você daria a sua vida por uma pessoa que todos dizem que tem que ficar onde está? Que tem que se manter cego? Não. Ele foi pendurado naquele madeiro por mim e por você porque nós valemos a pena. Ele foi pendurado naquele madeiro porque um dia ele pensou na cabeça dele e falou, eu preciso salvar o Ricardo e a família dele. Eu preciso salvar o Kainan e a família dele. Eu preciso salvar aquele povo da Igreja Ágias. Eu preciso salvar aquele povo de Serra Negra. Eu preciso salvar aquelas pessoas que estão se perdendo. Eu preciso salvar o meu povo. Eu preciso ir atrás deles. Adão pecou e isso virou uma herança maldita para a gente, né? Virou uma herança de um pecado na carne. Uma coisa que eu e você temos que lutar todo dia. Só que a Bíblia diz que quando nós crucificamos o velho homem com Cristo, quando a gente vai lá no batismo em nome de Jesus e acabou. A Bíblia diz que a gente é despojado do corpo do pecado. Acabou o corpo do pecado. Aí eu vou pecar se eu quiser. Aí é uma opção completamente minha me manter cego. Aí é uma opção completamente minha de me manter no caminho. O Bartimeu não perdeu tempo, não. Ele olhou e falou assim, o quê? Ele está me chamando? Eu vou agora. De um pulo. Ele largou a capa, pulou para o caminho e chegou até Jesus. Ele chegou até Jesus. Versículo 51 diz assim. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Irmão, é interessante, né? O que você quer que eu te faça? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Quando Jesus te chamou, ele não olhou para você e falou assim, o que você precisa? O que te falta? Prosperidade? É fácil. É uma vida transformada? É fácil. O que você quer? Você está no meu caminho. Você está atrás de mim. Você está me seguindo. Você se compadeceu. O seu coração quebrou e você falou assim, eu vou atrás dele. Porque é isso que eu preciso. Eu larguei tudo aquilo que me prendia nesse mundo. E estou olhando só para Jesus. E aí ele olha para mim e fala assim, o que você quer que eu faça? Qual é o seu querer? No caso do Bartimeu, ele só queria ver, mas e no seu caso? Eu quero que você se coloque no lugar desse cego hoje. Eu quero que você se ponha no lugar desse cego hoje. E olhe para a sua vida, olhe para você e pense, o que eu quero que Jesus faça por mim?
O que eu quero que Jesus faça na minha vida? Eu preciso ver? Então peça. Senhor, eu preciso de um caminho. Senhor, eu preciso de uma solução. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso de alguma coisa. A Bíblia diz que é importante que a gente entenda que quando a gente se achega ao Senhor e crê que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que quer dizer a palavra galardoador? Presenteador. Quando você ganha um presente, você merece o presente? Você só ganhou. Quando você ganha um presente da sua esposa, do seu amigo, da sua família, do seu pai, da sua mãe, às vezes a gente nem espera, mas a gente ganha. E a gente fica feliz, não fica? A Bíblia diz que em comparação a Deus nós somos maus. Então, a pergunta que Jesus fez ao cego é a mesma que eu faço para você hoje. Jesus olha para a gente e fala assim: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você precisa? Irmão, não tome a palavra de Deus como uma coisa banal, viu? Tome a palavra de Deus como uma coisa séria. Se Jesus olhou para você essa noite e perguntou o que você quer, fale para Ele essa noite. Leve isso em oração para Ele essa noite. Não tome a palavra de Deus como uma coisa simples. Não tome a palavra de Deus como uma coisa que é simplesmente falada aqui em cima. A palavra de Deus é viva e tem poder. Esse direito de desconfiar da palavra de Deus a gente não pode ter. Se Ele mandou, se Ele falou, você pode pedir que eu vou te dar, porque você está no meu caminho, Ele vai cumprir com a palavra dele. A Bíblia diz que Deus vela pelas palavras dele. Deus olha e fala assim: eu vou cumprir tudo aquilo que eu disse. Se Ele falou para você essa noite, se você estava aqui assentado a essa cadeira, é porque Ele te trouxe aqui para você ouvir isso. Não tome a palavra de Deus como uma coisa simples, irmão. A palavra de Deus é viva, é a própria palavra de Deus vinda do céu para nós. Aquele cego enxergou. Por incrível que pareça. Ele enxergou. Versículo 52, e eu vou me aproximar do fim. Disse-lhe Jesus: vá, a tua fé te... Mas ele não queria ver. Ele só queria ver. Ele queria ver. Vamos de novo, ó. Eu acho que eu li errado. Ó. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te... A Bíblia continua assim, ó. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Não é uma bênção. Bênção é muito pequeno. Uma bênção é uma coisa muito tranquila para Deus fazer. É uma coisa muito fácil. É uma transformação. Deus é poderoso para isso, Ricardo. É assim, ó. Você quer, vai acontecer. Mas o bem mais precioso, que é todo o cerne dessa história, não está no ele enxergar. Está que a fé dele salvou ele. A Bíblia diz que tinha um homem que ele foi trabalhar num campo e ele achou um tesouro. Você sabe o que ele fez, Renan? Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele se livrou de tudo que ele tinha. Porque esse tesouro valia mais do que tudo que ele tem. Esse tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. O comerciante de pérolas, ele achou uma pérola maravilhosa, uma pérola que ele nunca tinha visto. E ele fez o quê? Vendeu tudo que tinha. Ele se livrou de tudo que ele tinha, porque ele viu algo que era muito mais precioso do que tudo. Irmãos, esse mundo passa. Isso é fato. Esse mundo acaba. Eu tenho 32 anos. Que eu viva mais 60. Não, vamos melhorar. Que eu chegue a 100. Eu acho que ia dar mais ou menos a conta. Que eu não tô bom de matemática hoje. Mas que eu viva até 100 anos. Veinho, magrelo, aqui, falando para vocês, Jesus salva até hoje. Que eu viva até os 100. Vai acabar, não vai. Que eu deixe um legado. Que eu deixe um legado, meus filhos, netos e todas as pessoas que eles ganharem, lembrem de mim. Um dia isso vai ser esquecido, não vai? É tão precioso assim, esse mundo. José virou governante do Egito. A Bíblia diz, enquanto eles lembravam dos feitos de José,
enquanto eles lembravam de José, o povo do Egito e o povo de Deus viviam em harmonia. A partir do momento que aquele legado foi esquecido, acabou. Escravidão. E não foi uma escravidão barata, não. Foi uma escravidão muito dura. Tão dura que marcou aquele povo até o último dia da vida deles. Por mais que a gente entenda que o mundo é importante, eu não estou falando aqui para você largar tudo e viver numa caverna, tá? Eu estou falando para você só colocar a sua visão nos caminhos do Senhor. Porque por mais que a gente confie que o nosso patrão vai pagar a gente no fim do mês, por mais que a gente confie que a gente é capaz de fazer o nosso serviço, por mais que a gente confie nas nossas habilidades, se tem uma coisa que não falha, é Deus. Se tem uma coisa que nunca vai deixar a gente na mão, é Deus. O homem pode até deixar, mas Deus nunca. E para terminar, eu só quero que você entenda que à beira do caminho, e aqui a gente vai encerrar, à beira do caminho você não tem vida. À beira do caminho é só a servidão ao pecado e ficar enrolado com as coisas desse mundo. Mas quando você entra no caminho, você tem cura, você tem paz, você tem vida e você tem salvação. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado grandemente no coração de vocês. Essa é uma das palavras que eu tenho no meu coração que mudam vidas. A palavra de Deus é toda, por completa, ela é maravilhosa, mas tem certas pregações que transformam as vidas. E eu quero que você leve isso em consideração essa noite. Você tem a palavra de Deus no seu favor. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos aí. Você ouviu, ela está no seu coração. A Bíblia diz que tudo que a gente pedir a Deus crendo, Ele o fará. A Bíblia não dá espaço para a gente interpretar outra coisa. Como muito bem disse a Nicole aqui, é uma noite diferente. É uma noite onde Deus vai transformar a sua vida. É uma noite onde Deus vai transformar a sua situação. E quem diz isso não é o Moisés, e sim a palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Pai eterno. Pai, agradecemos essa palavra maravilhosa, meu Deus, que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que ela se faça valer agora, Pai, em nossas vidas. Meu Deus, eu não sei o que essas pessoas podem estar passando, qual é o problema, qual é a dificuldade, Pai. Mas eu creio que a sua palavra foi pregada, meu Deus, e onde a sua palavra está, Senhor, há transformação. Ali há modificação. Ali há transformação. Irmão, não fique com a sua boca fechada. É a sua hora de orar. É a sua hora de você esquecer de mim. É a sua hora de você esquecer da pessoa que está do seu lado e começar a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você peça para Ele, fala, Senhor, se dentro do meu coração tiver algum caminho ruim, algum caminho que não pertence ao Senhor, que o Senhor me mostre, Pai, para que eu possa voltar para o seu caminho, meu Deus. E eu peço ao Senhor que as mãos do Senhor estejam na minha vida, Pai, porque nesse momento, meu Deus, esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade vai cair por terra, essa dificuldade não vai mais existir na minha vida. Pai, eu me levanto contra tudo aquilo que me faz mal, contra tudo aquilo, Pai, que me retira dos seus caminhos, que me afasta do Senhor, e eu declaro essas coisas que elas deixem a minha vida agora em nome de Jesus. Pai, a partir de hoje, não há cegueira, não há doença, não há problemas, não há beira do caminho na minha vida, e sim o Senhor me guiando em toda a verdade. Pai, é assim que eu quero que seja, é assim que a minha vida tem que ser, nas suas mãos, em nome de Jesus. Irmão, tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção essa noite. Se Jesus soltou a palavra para você, você tem que ser fiel e agarrar ela. Pai eterno, agradecemos o Senhor, meu Deus, e queremos te louvar em nome de Jesus. Aleluia.